Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje vamos finalizar o nosso livro que passamos 30 encontros com o de hoje estudando, chamado Vidas Vazias. Que será que essa última lição traz para nós? Então vamos preparar o nosso coração nesta quinta-feira, aqui em Itabuna, na Bahia, no Grupo Espírita Casa de Guará, para que possamos, em oração, pedir a Jesus e a Joana de Ângeles que alargue a nossa compreensão para entendermos a forma como ela nos explica do que seja uma vida feliz, que é o título do capítulo 30 deste livro, Vidas Vazias, e, portanto, o último capítulo deste livro. O estudo desse livro foi e é uma preparação para o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Se vocês me perguntarem em quanto tempo nós vamos realizar o estudo da série psicológica, eu vou responder a vocês: não sei. Eu sei que nós vamos, na próxima quinta-feira, começar com Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica. E vamos, então, escrevendo juntos essa longa jornada, que vai nos levar a compreender conceitos basilares do nosso irmão Jung, Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, e vamos começar a entender a ampliação dos enfoques dessa psicologia analítica aplicada à psicologia de Joana de Ângeles. Portanto, uma psicologia que é traçada com uma chave fantástica do conhecimento e uma chave de entendimento que se chama reencarnação. Então, vamos nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, meus amigos, nós vamos inaugurar hoje, no último capítulo do livro Vidas Vazias, um conceito de Carl Gustav Jung que nós vamos precisar aprender, porque nós vivemos a definição desse conceito no dia a dia. E vamos, então, aprender o que significa individuação. Individuação é um processo, né, de si mesmo, meu, e do si mesmo, de todos nós, dos outros. Se é para os outros, é um processo do si mesmo. Se é para mim, é um processo de si mesmo. Então, quando Jung vai fazer essa definição, algumas questões nós precisamos compreender, né, para fazermos algumas diferenciações. Primeiro, que a individuação é um processo. A primeira pergunta que a gente pode ter em mente, esse processo, ele finda na própria existência, do nascimento à morte? É um processo que se finda ou é um processo que continua a se desenvolver e a se ampliar durante as muitas reencarnações que tivemos e que teremos? E a outra pergunta é: tem um fim? Existe um fim em que nós vamos alcançar? Pronto, aqui chegou o ápice do seu processo de individuação. Nós vamos tentar devagarinho ir respondendo essas questões, para que a nossa compreensão deste conceito junguiano de individuação, ele fique bem trabalhado
Então, nós vamos voltar a ele muitas vezes no trabalho de nossa irmã Joana de Ângeles, da série psicológica. E vou também dizer para vocês que todo esse livro trabalhado com o título Vidas Vazias, ele representa representa porque estamos terminando hoje o último capítulo, e representou um trabalho da Joana de Ângeles de nos mostrar em seus 30 capítulos, na variada amplitude que ela traz da existência do ser humano aqui na Terra, ela foi colocando processos que nós devemos estar inclusos e que estivemos e que estamos quando vamos trabalhar com o conceito de individuação. Então, individuação está todo lá, como se faz, como se consegue alterar, como se consegue alcançar esse processo relativamente aqui na Terra, no sumário do livro Vidas Vazias. Então, ela vai colocar, como vocês viram, o primeiro texto de novamente Vidas Vazias. Rei triunfante, triunfo da imortalidade, conquista a tua paz, nunca subestimes o amor. A convivência, os escândalos, sob qualquer aspecto, equilíbrio, bendize a vida que tu vives. Divertimentos e futilidades, período de transe, de transição em nossa vida. Ela aconselha, recorre sempre à oração, vai falar sobre ingratidão, que nós já falamos no capítulo 13, vai mostrar como é que a gente faz essa construção autoiluminativa. Tudo isso é processo de individuação. Então, os 30 capítulos que estão aqui no livro Vidas Vazias trata desse conceito junguiano de processo de individuação. Então, nós vamos ver aqui, para que esse processo ele se torne, vamos colocar assim, um discernimento, né, que é um processo psicológico, né, com clareza, para que o espírito imortal, o si mesmo, essa expressão significa o espírito imortal que nós somos. É a trajetória do espírito imortal. Nós não estamos falando aqui das personalidades que nós construímos nas muitas existências. Para o nosso trabalho, o que é preciso ser avaliado é a questão do hoje, do agora. Como é que eu estou construindo a minha personalidade? A depender da idade que nós tenhamos, nós vamos ver como estamos construindo até aqui e daqui para frente. Que tomada de consciência nós vamos ter, que tomada de consciência não é a mesma coisa que processo de individuação. São dois conceitos que as pessoas confundem muito. A tomada de consciência é quando eu descubro, por exemplo, no meu trabalho de autoiluminação ou no meu trabalho terapêutico, né, em que eu sou acompanhada por um psicanalista ou um psicólogo, e ele vai me ajudando a descobrir dentro de mim a minha escuridão, os meus complexos, a minha sombra, que é esse lado negativo que compõe a parte da moralidade, da construção da moralidade que está ainda por fazer. Então, todas as vezes que eu descubro, por exemplo, que eu sou uma pessoa invejosa, eu tomo consciência. Mas isso não é processo de individuação. Então, uma coisa é a tomada de consciência. Olha, eu sou uma pessoa invejosa. Pronto, tomei consciência disso. E daí? Como é que nós vamos tratar essa tomada de consciência de um grande complexo, de uma parcela da sombra que mora em nós? O que é que eu vou fazer com isso, já que agora eu descobri que eu sou uma pessoa invejosa? Por exemplo, viu, gente? É um exemplo. Quem inveja, ela está aí, né, trabalhando nos escolhos da nossa mente, dos nossos desejos. Aí sim,
O processo de individuação, ele começa em respeito a essa questão da vaidade ou da inveja, quando, que pode ser vaidade também ou muitos outros, quando eu, tomando consciência, eu começo a trabalhar para ir diminuindo, né, as minhas ações e os meus pensamentos a respeito da inveja. Aí eu começo a ser espectador de mim mesma e eu vou olhando assim, olha, isso aí que você, esse pensamento que você teve é um pensamento vaidoso, é um pensamento invejoso, é um pensamento tal e tal, né? Um pensamento ciumento. Então, se é um pensamento ciumento, o que é que eu vou fazer? Eu tomei a consciência de que sou ciumenta, ou invejosa, ou vaidosa, e eu vou tomar as providências para eu me curar deste mal moral. Vocês entenderam? Tomar as providências. Que providências são essas? Primeiro, mergulhando dentro de mim e observando quais são as pessoas que me incomodam para eu ter ciúme, para eu ter inveja ou para eu demonstrar a minha vaidade. Eu tenho que saber por que eu faço isso. Todas as vezes que essas projeções assumem a nossa consciência, porque nós tomamos consciência dessas projeções, que é uma parte da sombra, da escuridão, né, da nossa mente, vamos dizer assim, da nossa mente psicológica, né? Então a gente começa a fazer esse trabalho. E aí, em descobrindo, olha, a gente vai pessoa por pessoa, ou situação por situação. Por que é que eu invejo fulano? Aí eu descubro o porquê. Sem mecanismo de defesa. Simplesmente eu invejo por isso, por isso, por isso e por isso. Eu daqui para frente vou começar um trabalho de neutralizar essa inveja em mim. Isso é fácil? Não é. Será que no final da minha existência, se a inveja for uma coisa muito grande, eu esteja com muita dificuldade de resolver isso, né? Porque todos os males que compõem a sombra nessa existência nossa são males que vêm de outras existências. Então não se cura uma doença psicológica trabalhada em tantas existências, né, daquele modo, numa existência só. É possível curar? É. Mas eu diria que são poucas as pessoas que conseguem, com fé e coragem, uma decisão tamanha de combate em si mesmo do mal moral, né, trazendo o conhecimento de Jesus para a sua existência, do Evangelho de Jesus, colocando em prática e se auto-reconhecendo. Então, quando eu me auto-reconheço como tomada de consciência, eu começo aí o processo de individuação. E se eu não conseguir me curar nessa existência? Não se preocupe. Você terá muitas existências para fazer isso. Mas Joana nos faz uma advertência. É isso que você quer? Para você integrar essas questões ao si mesmo, ao espírito que é você, você precisa se curar dessas dores, dessas doenças da alma. Você precisa se curar. Você quer prolongar a doença moral, psicológica, por muitas existências? Joana diz que é uma opção pelo sofrimento. Quem é que quer fazer a opção pelo sofrimento? Nós queremos fazer a opção pela felicidade. Vocês entenderam a diferença entre tomada de consciência e princípio, o processo de individuação? É isso aí. A individuação é do espírito imortal que busca a unicidade. Que unicidade é essa? É sua ligação mais profunda e ampliada com Deus, né, que é o vértice. Nós estamos aqui na horizontalidade. E quando começamos a buscar nossa caminhada para o encontro do ser cósmico, né, total, que é Deus, e enquanto nós também somos seres cósmicos,
embora não tenhamos ainda alcançado essa dimensão, porque para estarmos aqui na Terra, nós tomamos a consciência de que nós somos seres profundamente doentes moralmente e precisamos nos curar da doença moral. Então, a pergunta do capítulo 30 vai ser assim: onde está a felicidade? Onde eu encontro a felicidade? Nas viagens? Nos cursos que eu posso fazer? Na leitura? Eu encontro a felicidade usando os mecanismos de defesa para fugir das dores, dos sofrimentos? Joana vai responder isso. Ela diz que a felicidade, para a gente não perder o fio da meada, né? Ela depende da perfeição moral. Vocês viram? Onde, quando, como eu consigo? Como eu consigo a felicidade é fazendo o percurso da individuação. Onde está a felicidade? Ela diz que está dentro de nós mesmos. Então, se a felicidade está dentro de mim, dentro de você, depende só da gente. Não depende de ninguém. Ninguém em nosso núcleo familiar é capaz de nos tornar felizes. Ninguém. Porque a felicidade, ela não é um bem externo. Ela é um bem nosso, de nosso interior. Porque ela vai depender da nossa perfeição moral. Tá vendo? Então é um trabalho enorme, enorme. Para finalizar, né, o conceito de individuação, na perspectiva junguiana, então esse processo de individuação, ele termina, na perspectiva junguiana, com a realização do si mesmo. Realizar o si mesmo é a realização do espírito. Quantas existências para isso? Aí é que Joana vai nos ajudar com o texto de número 30, o último capítulo do livro Vidas Vazias, falando a respeito de vida feliz. A gente fica tão feliz vendo um texto desse. O que seria uma vida feliz? Será que eu tenho uma vida feliz? O que é que eu faço para ter uma vida feliz? O que é que eu tenho que fazer? Será que eu estou no caminho certo? Ou eu estou andando por veredas, caminhos tortuosos, que eu vou ter muita dificuldade em aportar, né, nesse lugar, ou começar a fazer essa caminhada para a felicidade? Joana vai dizer algo no início do texto que pode ter preocupado vocês que já leram o capítulo 30 do livro Vidas Vazias. Joana vai dizer que a felicidade é uma aspiração humana. Tudo bem até aí, né? Algum problema? Não. Mas ela vai complementar e dizer que é uma aspiração humana que não se consegue na Terra. Aí a gente para e diz assim, então a minha vida aqui na Terra, eu nunca alcançarei essa felicidade? Não. Ela não está trabalhando aqui com o conceito de felicidade, o conceito integral. Ela vai fazer uma divisão entre a felicidade relativa e a felicidade total, o totalizante para o espírito. Porque ela diz que para a gente chegar lá, nós vamos aprender a discernir. Quando é que eu aprendo a discernir? Quando eu tomo consciência, e tomando consciência dos meus erros morais, dos meus equívocos morais, porque eu tenho o Evangelho de Jesus como medida, eu aí vou começar a tomar as providências para consertar esses pensamentos, essas atitudes, esses comportamentos. Não é? São coisas diferentes. O que eu penso, o que eu desejo, né? A atitude está dentro de mim, e meu comportamento é como eu
mostro para as pessoas como eu sou em relação àquelas questões. Ou mostro muito, ou mostro pouco, né? Ou penso que não mostro nada. Porque a sombra, ela não se contém dentro de um campo da mente. Ela não fica trancada, porque é um processo de energia. E essa energia é como um vulcão. Fica ali em ebulição, e quando ocorre um fato determinado, ela é jorrada para fora e você diz assim: eu não consegui me controlar. Tá vendo? Então você não conseguiu controlar aquela energia que estava na escuridão. E ela vem para fora numa violência muito grande, a depender do que você já domou, é domar mesmo, viu? De você mesmo. Então, ela disse que vários fatores vão ajudar a não se alcançar essa aspiração humana de felicidade. Não se consegue na Terra. Mas há um que ela colocou aqui no livro que a gente precisa parar para fazer uma análise, uma investigação, porque ela ressaltou a questão da nossa organização fisiológica. O corpo que nós habitamos ainda é um corpo de pouca duração, que é a duração que tem este corpo no planeta Terra. É pouca duração, que nós alimentamos esse corpo com energia muito pesada, que com a morte dos animais. Então, nós não temos uma energia sutilizada enquanto espírito imortal, porque nós trabalhamos com essa energia pesada, em virtude de matar para se alimentar. E aí, então, a gente torna esse corpo biológico um corpo de muita dificuldade para se alcançar a felicidade. A felicidade que a gente quer alcançar, a gente imagina que é um lugar onde nós vamos viver com despreocupação. Joana nos alerta que não tem essa despreocupação, que nós estamos aqui para conviver com o sofrimento e com a preocupação. Só que para que nós alcancemos esse equilíbrio, a gente precisa aprender a discernir. Né? Por exemplo, como é que a gente aprende a discernir quando você tem um filho que enveredou por um caminho que você sente e vê que não é o adequado, porque ele vai sofrer. Quer dizer, ele já está sofrendo por suas escolhas. E por mais conselho que você dê, esses conselhos não alcançam o âmago do espírito. E a pessoa opta, né, por aquele caminho tortuoso que vai realmente trazer inúmeros sofrimentos. Como é que você vai ensinar discernimento para os outros? Nós não ensinamos discernimento para os outros. Discernimento é fruto do nosso labor, do espírito imortal que nós somos. Ela traz uma historinha muito interessante no capítulo, que vai falar sobre a questão de dois reis, né, que estavam em guerra, e aí tinha um rei muito culto mesmo, chamado Creso, que era rei de uma região, chamado a Lídia, né, lá pela Itália Antiga, e esse rei, ele estudava muito, tinha uma biblioteca muito grande no palácio dele, e ele tinha convidado Solon, né, um grande filósofo da Grécia Antiga, para um jantar em sua casa. E quando Solon chegou lá, esse rei, ele achava que ele era o mais inteligente, o mais sábio, era o mais destacado naquela época em que ele viveu. Era o mais poderoso por ter o maior e melhor exército e cuidava da sua cidade muito bem. Né? O que ele conquistava, ele reformava, ele ajudava. Acontece que quando ele fez a pergunta a Solon, né, ele estava no apogeu da glória, no apogeu do poder, ele era aquele a quem todos se referiam como um exemplo, né, do homem que conquistou
terras e mais terras, pessoas, escravizou, tornou essas pessoas seus escravos, colocou os melhores e os que prestavam em seu exército. Então ele era um homem que se destacava por todas essas glórias aí. E ele pergunta ao sábio, né, se ele conhecia o homem mais feliz. O solo caminhava muito, né? Era um sábio que andava muito. Naquela época, minha gente, ou você andava a cavalo ou você andava a pé. Né? O solo, como filósofo, era pobre e não tinha cavalo para andar. Então ele andava muito a pé pelas cercanias todas, ele viajava muito, ele saía espalhando a filosofia antiga pelos lugares onde ele caminhava. E esse rei Creso, né, nesse jantar, pergunta para ele, nessas andanças todas que ele fez, quem foi o homem mais feliz que ele encontrou. Mas olha, Creso naquele momento estava imbuído da resposta, ele sabia qual era a resposta que Solo ia dar. Você, meu rei, é o homem mais sábio de todas as cercanias, de todo o reino. Mas Solo não deu essa resposta. E ele ficou muito aborrecido. Solo disse assim, somente se pode saber que um homem é feliz depois da sua morte. Ele aí ficou, olhou para um lado e para o outro e disse, não é possível. E você já conheceu alguém assim? Ele disse, já. Duas pessoas, dois irmãos, muito simples, muito simples. Ele deu a vida pelo povo de Atenas. Mas ele deu a vida porque ele tinha um grande amor em si pelo povo. Ele ficou olhando, ele disse, mas não é possível. O tempo passou e o Creso, em batalha com o rei da Pérsia, termina perdendo a batalha para o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia, conhecendo a fama dele, de um intelectual, né, de um conhecedor da filosofia, um conhecedor de muitas da arte da guerra, da arte da palavra, né, da linguagem. Ele era um sofista, né, que sabia manejar a palavra. O que foi que o rei da Lídia fez? Ciro, rei da Lídia, não matou Creso. Creso perdeu tudo. Perdeu as terras, perdeu o exército, perdeu tudo, quase foi morto. Quando Ciro reconheceu nele que ele era aquele homem que estava ali semi-morto, era Creso, ele levou para a sua cidade, para a Pérsia, curou esse homem e tornou esse homem o preceptor de seu único filho. Então, aquele rei, né, que tinha tudo, perdeu tudo numa guerra e foi ser o preceptor do filho de seu inimigo. Viram? O exemplo que Joana vai trazer aqui, ela vai dizer que supõe-se, invariavelmente, supõe-se que a felicidade é a posse de recursos amoedados e de outros comuns na terra. Ela não falou propriedade, ela falou posse. Aqui na terra, para você ter a propriedade de um imóvel, seja ele o que for, você precisa ter o registro. Se você não tem o registro, você só tem a posse. E a posse é algo transitório. Você aluga seu imóvel, aquele que alugou seu imóvel tem a posse, porque tem um prazo, né, para devolver o imóvel, e pode renovar, isso aí é outra questão, mas sempre será a posse. Nós estamos trabalhando aqui no texto para chegarmos a um conceito que Joana traz, que é um conceito que ela traz de posse transcendente. E ontem alguém me ligou perguntando para eu explicar o que é uma posse transcendente. Uma pessoa que é advogada. Eu falei, olha, você tem a posse dos valores morais que você vai conquistando, que é uma posse transcendente. E aí essa posse transcendente, ela será usada
nos momentos do seu processo de individuação. São valores conquistados. Ela disse, mas espera aí, não é uma propriedade? Né, porque era advogada, estava fazendo a ligação. Eu falei, não, porque uma posse transcendente, ela tem que ser uma propriedade do espírito. Aí ela me confundiu toda. Olhe, eu então lembrei de um livro, As 7 Vidas de Fênelon, né, em que ele, numa encarnação, são 7 reencarnações desse espírito, Fênelon, e aí eu não tenho tempo de explicar aqui para vocês melhor, mas eu vou contar assim. Numa reencarnação ele foi padre, para ele adquirir valores, porque ele se comprometeu no mundo espiritual a se melhorar moralmente em relação a várias questões, né? Ele precisava conquistar aqueles valores. Ele então decidiu reencarnar na Igreja Apostólica Romana, né, para ser padre, entendendo que lá, sem casar, sem ter filhos, sem ter outros compromissos, ele poderia... Desculpe-me, é porque fala, tosse, é uma coisa do coração. Ele então, ele poderia realizar o trabalho da próxima reencarnação. Olha esse livro que fantástico. Ele dedicou uma vida de mais de 70 anos para aquela comunidade onde foi designado padre. Lá ele foi designado padre, desenvolveu um trabalho fantástico, era muito amado, né? Era uma pessoa que todo mundo que sofria ia procurar, seja por necessidades psicológicas ou necessidades físicas, e ele estava sempre pronto a atender a comunidade. Aí ele vai para a próxima reencarnação. Bom, ele entendeu, agora que eu levei mais de 70 anos aqui na Terra, né, trabalhando com esses valores morais que eu precisava adquirir, pôr em prática para a nova existência. O que aconteceu na nova existência? Na nova existência ele precisava vir casado e receber como alguns filhos. Esse casamento foi um casamento que já trabalhado na reencarnação anterior a essa de padre. A de padre era aquele momento da solidificação do que ele tinha aprendido nas cidades espirituais. Preparado, vamos para a próxima. Ele se casa, né, com a pessoa que era de uma relação, ou de relações de outras vidas, foi um suporte para ele. E a filha que ele mais amava, também uma amiga de outras existências, em que ele tinha esse compromisso de ajudá-la para ela se formar, estudar, se formar, que era uma necessidade do espírito daquela menina. Essa menina se casa e ele não gosta do genro. O que vai acontecer? Ele mata o genro. Tudo que ele fez na reencarnação passada, que ele tinha enquanto posse, não era ainda propriedade. Vocês entenderam a diferença? Ele, então, vai descobrir quando ele desencarna que você desenvolveu um valor moral e praticar com naturalidade, porque aquilo é sua propriedade. A maioria das vezes, nós vivemos na ilusão, porque nós temos uma posse transcendente, mas não temos uma propriedade, porque aquilo ainda não somos. Lembre-se quando a gente toma consciência, não é, de um defeito moral e você quer corrigir você mesmo. Olha, a mentira, por exemplo. Aí você diz, não, a partir de agora eu não vou mentir mais. E aí o tempo passa, quando você menos, você no exercício de não mentir. Então vem à vontade, você segura, faz o exercício de dizer a verdade, ainda que ela seja velada, mas você fala, porque você está combatendo em você a mentira. Aí, de repente, numa determinada situação, quando você toma consciência, você diz, dei uma parada no meu processo de individuação. Estanquei na desgramada da mentira. Era um hábito. A Joana vai dizer, nós precisamos nos desvencilhar desses hábitos que não são saudáveis. Porque esses hábitos que estão
a gente traz esses hábitos para nós como uma aquisição de outras vidas. E aí nós vamos ter essa dificuldade enorme, né, para transformar esses hábitos negativos em hábitos positivos, porque tem que fazer essa transição aí, né, dessa questão desses hábitos. A Joana vai dizer que felicidade não é ausência, né, de preocupação e nem de você estar engajado no mundo onde você está. Ela diz que nós precisamos sim estar engajados onde nós estamos, reencarnados, que é o planeta Terra, para sabermos o que está acontecendo, né, em todos os âmbitos, né, sociais, políticos, para poder não nos tornarmos um alienado. Joana vai dizer isso e a gente acorda. A pessoa que faz a opção de estar alienado não tem condição de opinar, não tem condição de discernir. Pode opinar, mas vai dar uma opinião que não ouviu os dois lados, né? Porque sempre haverá os dois lados. Ouça um lado, ouça o outro e tire suas conclusões, porque senão você está se tornando um alienado. E tornar-se alienado, como nos ensina Joana aqui, é viver uma aprovação. Olha que coisa, né? Ela disse que não poucas vezes a preocupação e o infortúnio, eles terminam eliminando a felicidade. Porque você está tão preocupado, que você se esquece de você mesmo, né? Dessa trajetória iluminativa, dessa trajetória de estar ali, seguro na mão de Jesus. E ela diz que essa eliminação da felicidade vem por conta, por exemplo, um parente morreu, um familiar que você amava morreu, um filho, uma mãe, quer dizer, uma pessoa importante na sua vida morreu. Vai para o processo de morte, que ela chamou de infortúnio, e você está tão preocupado e se esqueceu de desenvolver seus valores morais, os seus valores de resistência, os seus valores de compreensão do mecanismo da vida, que você cai no infortúnio. O que seria nessa situação um infortúnio? Você cair num processo depressivo. E em caindo nesse processo depressivo, você se ausenta da vida. E em se ausentando, entra num processo de alienação. E entrando no processo de alienação, você não tem condições de dar prosseguimento ao seu processo de realização do si mesmo. O processo de individuação, ele é estancado, porque você não cai na consciência do eu. Tá vendo? Eu venho trabalhando na diferença do conceito. A consciência do eu é a morte é para todos. A minha mãe já morreu. Ela vai morrer. Os meus filhos, eu tenho filhos que já morreram. E eu tenho filhos que ainda estão aqui. Então, esse é o processo da morte transitória para o planeta Terra. A vida fisiológica muito curta no planeta Terra. Eu tenho que ter esta tomada de consciência. Mas, às vezes, nós somos atrapalhados pelas induções de algumas religiões. A gente tem medo. Eu recebi essa semana uma pessoa aqui na minha casa, apavorada com a questão da morte. O pai tinha falecido e ela queria saber se o pai tinha ido para o inferno ou para o céu. Minha filha, como é que a gente tem condição de responder uma coisa dessas? Aí só Deus para avaliar. O anjo guardião dele, nem você tem condição, porque você conhecia aquele homem, a parte que era o seu pai. E você veio fazer a pergunta, porque depois ela falou que seu pai fez algumas coisas erradas na vida e por isso ela queria saber se ele tinha ido para o céu ou para o inferno. Se a gente tem condição de responder uma coisa dessas.
Eu fui devagarzinho tentando consolar, né, pela perda do pai, e tinha saudade e tinha raiva no sentimento dela. Mas assim, a Jana nos dá conselho a nós identificarmos esses hábitos doentios e a não cessar. A gente tem que cessar fogo, lutar contra as tendências negativas, porque essas tendências negativas, como eu já falei a vocês, elas vêm de outras existências. O que Joana recomenda nisso aí? Ela recomenda vigilância moral. Vigilância moral. Vigia teus pensamentos. Todos os dias, todos os momentos que você puder. Por que eu tenho que manter nessa existência vigilância moral? Com vistas à próxima existência. Com vistas à próxima. Porque a próxima existência, para muitos de nós, ela já está batendo em nossa porta. Por mais que a gente diga, quem tem a posse do conceito de reencarnação, a posse, ouviram o que eu falei? Aí a gente fica, não, mas na outra vida eu resolvo essas questões. Né? Quando eu morrer, eu então vou ver onde eu vou reencarnar, com quem eu vou, e se eu puder escolher, eu não escolho com fulano, com cicrano, com cicrano. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. A gente está sempre recomeçando, sempre consertando, e ao mesmo tempo, se tiver alcançado o discernimento, a gente vai estar sempre adquirindo valores que por enquanto eles são tremeluzentes. Eles precisam ser testados na provação, no sofrimento. Você tem que ser provado para saber se essa posse transcendente ela já virou uma propriedade do espírito. Que você possa parar e dizer, aqui, meu processo de individuação, depois que eu fiz a tomada de consciência, eu continuo trabalhando nele, porque a gente não vai dizer sair da existência conseguindo sarar a minha inveja. Pode ser que não é? Porque a gente usa muitos mecanismos de defesa. Mas pelo menos a gente pode sair dessa existência dizendo assim, eu tomei consciência, eu trabalhei para ir mudando hábitos mentais, trabalhei para que neste ponto negativo do meu caráter, eu conseguisse ir me superando nessa existência. E vamos pedir a Deus para que no intervalo, entre uma existência e outra, a gente possa trabalhar muito, né, para conseguirmos uma próxima reencarnação em que a gente possa dar, porque a palavra, como nos diz Joana, é servir sempre com amor, viu, gente? Que aí a medida está no amor. Ai, passei minha vida inteira dedicando a minha existência a trabalhar com os velhinhos. Ah, mas aqui está dizendo que você trabalhou 70 horas com os velhinhos, com amor mesmo. Você só trabalhou 2 horas. O resto era tentando comprar o céu. Vocês entenderam o que Joana quer nos dizer com tudo isso? Vigilância moral sempre. O conceito de posse, né, transcendental vocês já aprenderam. Ela diz, para finalizar, que o bem é de natureza eterna e que o mal é a ausência do bem. Para quem me perguntou outro dia, onde é que está escrito isso? Olhe, neste livro Vidas Vazias está escrito no capítulo 30, já no final, que ela diz que o bem é eterno, né? O mal é a ausência desse bem. Ela diz, então o que é felicidade nessa terra? O que é felicidade? Joana vai nos dizer que a felicidade aqui na terra são as migalhas, ouçam isso, gente, as migalhas de justas alegrias, as migalhas de justas alegrias que formam o elenco da felicidade. Uma migalha de justa alegria.
Você queria muito que seus filhos tivessem uma graduação para depois desenvolverem as suas profissões, para ganharem a subsistência. E você trabalhou, e você se esbaldou, e você se sacrificou, tudo com amor no coração. Sem nunca se queixar disso. E no dia da formatura de seu filho, de sua filha, de um sobrinho, ou de uma pessoa que você amava, que você ajudava, você sente aquela migalha, é migalha, viu, gente? De justas e alegres, né? Alegrias, as migalhas de justas alegrias que você conseguiu. Todo momento de felicidade em nossa vida, um minuto, um segundo em que você está pleno naquela relação, são migalhas de justas alegrias. A Joana diz que de migalha em migalha nós vamos formando um celeiro de felicidade. Então que a paz de Jesus esteja conosco e vamos nos preparar para a próxima semana iniciar a série psicológica da nossa irmã Joana de Ângeles com o livro Jesus e Atualidade. Vamos estudar a série psicológica a partir dos conceitos junguianos. Então vamos fazer um trabalho que atenda, né, a compreensão de todos aqueles que têm vontade de estudar a série psicológica. E, claro, nós vamos trabalhar em conceitos, com conceitos junguianos, com leveza. Então, que Jesus nos abençoe, nos ajude e encha o nosso final de semana de plena alegria.